Para mim foi uma honra, porque cada pessoa tem tempo dele. Agora essa é minha vez também, a mim também, e agradecer a Deus. Não foi fácil, porque quem trabalha sempre vence. Espera um município de Nampula mais desenvolvido? Desenvolvimento também, para também arranjar lixos, também buracos, também arranjar nossa cidade, porque ajuda também do público, também reforço do público também. Então para mim é uma honra, por isso queria agradecer. Lil Wayne, ele agora é deputado da cidade de Nampula. Ele toma posse. Ok, vamos lá na questão de fazer a análise. O que tu acha sobre Lil Wayne nessa posição que se encontra como deputado? Porque analisamos, Lil Wayne, ele é um dos cantores mais fluente nessa época, nesse momento em Moçambique. Será que ele, por ser um cantor fluente, também ele vai ser um deputado fluente na área do município? O que tu acha? Será que ele vai ser um deputado fluente? Lil Wayne, ele vimos que é uma pessoa que ele conseguiu convencer na área música para ganhar a multidão ou para conseguir se promover no mercado. Será que ele vai ser um deputado que vai conseguir convencer o presidente, os municípios para o desenvolvimento do trabalho do município, de se resolver os problemas do próprio Nampula? O que tu acha? Porque agora só observar o cantor agora se tornou deputado. O que tu acha por ter colocado um cantor como deputado? O que tu acha que podemos esperar algo expectativa, como algo expectativa que ele trouxe na área música, também poder trazer a expectativa na área dos municípios? O que tu acha? Porque quando eu falo isso, é que estou a ver como é que eles conseguiram colocar um cantor como deputado. Porque na música ele se promoveu por seus trabalhos, se promoveu por sua dança, por dançador, ele se promoveu por usar gravação de vídeos, ele se promoveu por ter ganhado o mercado da cidade de Nampula, também se promoveu por ter conseguiu promover-se, atingir até na cidade de Maputo, a todo Moçambique internacional. O que tu acha desse deputado? O que podemos esperar nesse deputado? Será que esse deputado ele vai nos beneficiar conforme que nos beneficiou na área música por ter trouxe a dançador? O que tu acha do próprio partido Frelimo ter escolhido ele como deputado? Será que temos o partido Frelimo, eles são pessoas visionários por ter colocado Lil Wayne? Será que Lil Wayne é uma das pessoas que ele possa trazer melhoramento às condições da cidade de Nampula, pode trazer mudança? Assim que Lil Wayne ele é criativo, chegou a ser criativo na dançadora, será que ele também na área de deputado ele vai ser criativo? O que tu acha? Coloca a tua opinião. O que tu pensa a respeito de Lil Wayne por ser deputado? O que tu acha de Lil Wayne ele estar envolvido na área do município também, conforme fez as promessas, vai trazer desenvolvimento, vai trazer muitas coisas, mudanças. O que tu acha? Porque quando fala isso, ele entende muito a área de música, ele entende muito a área de negócio. Será que ele também na área de deputado ele entende? O que tu acha? Será que é um jovem que pode ser deputador, conforme que ele é jovem de ouro, cantor de ouro? O que tu acha sobre essa atitude? Será que tu acha? É uma opção de boa escolha? É uma opção de boa escolha, conforme ele diz, veja, essa coisa de veja, entendo, mas tem coisas que nunca
vai ser do nosso alcance. Por exemplo, há coisas que nunca vai ser do meu nível. Porque quando digo isso, porque não é minha área. Por exemplo, eu nunca vou entender a área de avião, porque eu não trabalho no avião, porque eu nem fiz esse curso, não. Por isso não posso esperar dizer vejo, não. Anda para dizer que será que tu que acha que essa é a opção, um dos melhores jovens, conforme dizemos que nós queremos jovem, estamos cansados com o velho. Será que a decisão dos políticos por ter escolhido Lil Wayne para se tornar deputado na cidade de Nampula, será que é boa opção dos presidentes que tomaram ou é mais desgraça? Porque quando digo é mais desgraça, eu estou a dizer é mau, ele tem uma coração, estou a dizer que ele quando desgraça, será que ele vai ter as competências para estar na área dos municípios, para competir, trazer tudo? Porque nós é isso que esperamos jovens, mas esses jovens, será que reúnem as condições para beneficiar o povo ou a população que se encontra na cidade de Nampula? Conforme dizem, vão tirar lixo, tudo muito mais, vão melhorar as estradas. Será que esse vai ser ideia criativa? Ele vai desenvolver, vai estar nessa área? O que tu acha? O que tu espera? Eu gostaria de ouvir só comentários. A minha parte, eu não vou te mentir, estou muito decepcionado com os nossos presidentes políticos, porque eles, quando eu estou muito decepcionado, de que forma estou dizendo? É que eles estão colocando as pessoas que não estão na área da sua competência. Isso é coisa, tens que entender a vida, até a área, tens que entender. Deixa ela falar últimas palavras para as pessoas entenderem. A pessoa pode dizer que nós hoje, como se fala de inveja, a pessoa pode dizer que sou invejoso, muitas coisas. Epá, isso é problema da pessoa, mas deixa ela dizer uma coisa. Eu nunca desejei estar na área política, por simples razões. Por quê? Por causa disso, sim. Uma vez fiz um vídeo no Facebook e falei muito sobre esse assunto. Por quê? Porque para eu me envolver na área política, tenho que primeiro ter duas condições. Estou ao lado de política para comer, não contribuir minhas ideias, porque tenho ideias, não é? Ou estarei na política para contradizer a podridão da área política e colocarei a vida em risco. Então, só esse tipo de coisa é simples. Nunca sonhei estar na área política por estar a colocar a minha vida em risco para confortar a eles. Porque tem que ser assim. Você conforta isso. Você está a mentir para você, faz promessa para você, não está a cumprir. Você está a desgraçar o povo. Você está a levar o dinheiro, não está a ajudar o povo. Muitas coisas, não é? Então, se eu ficar assim, significa que eu estou a beneficiar a minha barriga. Não está a favor para lutar a favor o povo desfavorecido. Então, essa é uma coisa que a pessoa não vê com esse tipo de coisa de papo, porque sou invejoso. Então estou a dizer que quando coloca o Lil Wayne para mim, estou a ver que ele não é área dele, não está na competência dele. O que tu acha? Coloca seu comentário. Ok, vou agradecer até aqui todos. Gostaria de ouvir só comentário. Ele vai trazer desenvolvimento, ele é boa opção, boa escola. Vamos tirar essa palavra vejo. Vamos colocar só de conta de palhaçada, ok? Vamos na observação, na sua posição, em termos de ele ter essa capacidade de competência. O que tu acha? Paro por aqui, agradecer tudo. Então, gostaria de ouvir seu comentário, conforme. Se que acha, também peço colocar o vídeo, compartilhação, colocar likes e de escrever para me ajudar a crescer. Para muito obrigado.